Agradeço, senhor presidente. Eu queria cumprimentar os colegas parlamentares e destacar aqui que o orador anterior, ele deu ênfase à decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à assunção do cargo de ministro da Justiça, de um procurador. Na realidade, esse processo já devia ter sido discutido, decidido há muito tempo pela Justiça, porque a gente tem casos em vários estados que o Ministério Público indicava representantes, ou, portanto, tem analogia e não foi resolvido, inclusive estranha, porque o deputado Rubem Bueno, do PPS do Paraná, deu tanta ênfase, e a gente tem um caso aqui, inclusive, de um colega parlamentar que foi secretário de Segurança, e foi um dos mais violentos no estado do Paraná contra os professores. A gente tem que ter uma regra também, e quem é delegado da Polícia Federal? Tem que ter uma tratativa diferenciada do MP, na minha avaliação tem que ser discutido esse processo. Então, foi dirimido a dúvida, a regra é republicana, portanto, a ênfase foi dada em relação só ao governo. Mas, senhor presidente, eu queria destacar que um dos principais jornais da França, o Le Figaro, coloca claramente que existe uma articulação de um golpe contra a presidente Dilma, no sentido de dar o golpe na presidenta, prender o presidente Lula, que é a maior liderança popular da América Latina, que conseguiu fazer um projeto de inclusão de mais de 40 milhões de brasileiros, que estava abaixo da linha da miséria, e a população reconhece isso, e de uma forma coercitiva, ou seja, um sequestro que várias pessoas que têm posição ilibada, como o professor de Direito Administrativo Celso Bandeira de Mello, que é um ícone, o próprio Marco Aurélio de Mello, o presidente não tinha sido notificado, portanto é um processo de sequestro e o mundo está abismado. Então é preciso a gente fazer esse processo aqui de uma discussão profunda. O que está em jogo é o Estado Democrático de Direito. O processo político ele tem que ser equacionado, não é? Quero destacar também o artigo do teólogo Leonardo Boff, quando ele dá ênfase ao discurso oculto, não é? Que Foucault conseguiu traduzir muito bem uma referência no campo da filosofia para o mundo. Então, o discurso oculto é dirigido, os grandes meios de comunicação dirigem só um governo, só uma presidenta, só uma liderança popular e um partido e os outros. Ninguém discute a situação do senador Aécio Neves, o seu aeroporto que foi instalado na casa da sua família, um pouso de uma aeronave com 500 quilos de cocaína, isso não é aprofundado? A Polícia Federal só para fazer uma discussão, tem que fazer a discussão da Lava Jato, sim, e tem que ser aprofundado. Agora, pergunta, e a paralisação? O crack que está tomando conta do Brasil, dos mais de 5 mil municípios, hoje a grande chagas é o crack. E eu pergunto, o que é que a Polícia Federal está fazendo, já que é a atribuição dela em relação a essa situação? Então não pode ter foco. A prova é que vários agentes e delegados dizem de forma clara, um processo articulado do juiz Moro com alguns agentes e delegados tentando desmoralizar a maior liderança popular da América Latina. Mas o povo compreende, o povo democraticamente vai à rua e a gente não vai aceitar o golpe. Eu queria aqui destacar, inclusive, o companheiro Zé Geraldo. E aí o Heráclito Forte fez um discurso dizendo que Vossa Excelência era um grande lutador e é um grande lutador, pela sua história. A gente vai fazer mobilização de forma pacífica, colocando o povo na rua. Não será a Globo, que já tem tradição de golpismo, e parte do PSDB que não tem credibilidade, o PSDB. Não tem credibilidade, não tem moral de implantar o golpe no Estado brasileiro. Essas mudanças que ocorreram no plano nacional, a exemplo da recuperação do salário mínimo, não é? A desburocratização em relação à aposentadoria, principalmente no Nordeste, os programas sociais que foram implantados, foi uma verdadeira revolução silenciosa. E a gente vê aqui alguns arautos falando em relação ao processo de transparência, de honestidade, quando responde a processo do Supremo dele. E aí, senhor presidente, eu queria dizer, não vai ter golpe. O povo brasileiro está compreendendo e sabe muito bem a articulação do PSDB, que não tem credibilidade no Brasil. Muito obrigado.
Senhor presidente.